massa, que, né, no contexto de física. Só um segundinho aqui. Deixa eu achar ele. Está aqui. Certo. Vamos ver. É o 10º. Colisões, não, é depois de colisões. É, Cinemática e dinâmica de rotação. Agora sim. isso. Eu terminei a parte de colisões, fiz bastante exercício, eu acho que eu tô bem. Aí depois disso, tô quase nada. Perfeito. Beleza, posso te ajudar então. Sendo na física, tá tranquilo para mim. Sim. Então tá bom. Vamos lá. Quando ao passo que tiver alguma atividade, aí se te mandar em qualquer coisa, é só me mostrar que a gente já começa a resolver, tá bom? Deixa eu ver. Eu acho que tem uma aqui, ó, um segundinho. Te mandar. É, peraí. Ó, eu tenho isso aqui. É que a gente. Isso aqui tem qual é o nome? A atividade que ele dá em aula, sabe? Pra você seguir o raciocínio, mas não precisa ser exatamente do jeito dele. Você acha que eu te mando? Você acha que precisa? Se tu puder me mandar, sempre ajuda. Mas a gente pode seguir aqui pelo slide. Só para eu ver o que o teu professor cobra, nível de cobrança, esse Sim, tipo de coisa sempre ajuda, sabe? sim. Peraí. Tu faz qual faculdade mesmo, Gabriel? Eu tô fazendo INSPER, Mas qual curso? engenharia mecatrônica. Ah, legal, é, vai ter bastante física aí nesse curso. É, sim. Um segundo. Tô quase. Tô salvando só pra poder te mandar aqui. Aham. Falta só um. Eu não acho que vai dar tempo de ver tudo porque é bastante coisa, mas aí a gente vai ao máximo que der. Talvez dê, cara, talvez dê. Só que eu queria resolver alguns exercíciozinhos contigo, Sim, pra, assim, testar se tu tá bem, se tu não tá. sim. Aqui, pronto. Agora eu vou te mandar. Eu salvei todos. Ah, tô mandando na ordem, tá bom? Ah, curti uns slides novos aí. Gosto de material novo. Sempre bom. Agradeço, antes de mais nada. Ah, claro. A gente que tem a carreira de professor, sempre bom ter o máximo de material possível, assim. Sim. Acho que é isso. Show, show de bola. Bem, vamos seguir pelo uso do teu prof, então, para a gente falar a mesma língua, né? Tá bom. Sempre bom. Aí, mas Atividade da aula. assim, tipo, às vezes, tipo, eles tentam ensinar pra ser, tipo, entender pelo jeito longo e no final de tudo eles falam um jeito rápido, assim, sabe? Se você souber já os macetes, assim, sabe? Já pode ir falando, Claro. entendeu? Tá, então são atividades mesmo. Pensei que era mais slide de conteúdo. Vamos passar o É, conteúdo não. rapidinho para Vamos, poder vamos. ter alguma propriedade para as tarefinhas? Pode ser? Uhum, claro. Então tá bom. Tá, deixa eu arrumar aqui.
Ah, tá aqui, beleza. Beleza, vamos lá. Vamos lá, então, ó. Movimento de um corpo rígido, cara. Para ter rotação, tu tem que ter, a princípio, uma situação onde as coisas não ocorrem exatamente num ponto. Como assim? Quando a gente está trabalhando com cinemática, lá no começo de Física Geral 1, é um ponto se movendo. Né? Por mais que a gente tenha, às vezes, problema de trem, de caminhão, no fim das contas, a gente reduz as nossas equações para o problema de um ponto se movendo. Uhum. Para o estudo das partículas. E tudo se resume à partícula em si. Agora, aqui na rotação, não. Porque tu pode até ter uma partícula, só que ela vai estar se mexendo em função de um eixo. Ok? É a situação Sim. mais simples possível, por sinal. É uma partícula que está a uma certa distância de um eixo e ela roda em torno desse eixo. É a situação mais simples. Na maioria das vezes, não vai ser tão simples assim. Nós Sim. vamos ter corpos com uma determinada extensão e o formato desse corpo vai estar totalmente associado a o tipo de movimentação que você vai ter, né? A gente vai conversar bastante sobre isso aí. Então, aqui, para começar o conteúdo, nós vamos ter a rotação de um corpo rígido. Então, esse corpo, né, ele por ser um corpo rígido, ou seja, por ter um tamanho, por não ser uma partícula, algo pontual, ele pode rodar em torno de um eixo, ok? Esse eixo ele pode estar fora do corpo, como pode estar passando pelo corpo, que é o caso aqui, bem evidente, né? Nós temos esse elipsoide girando em torno do que a gente fala assim, em torno do próprio eixo, mas na verdade esse elipsoide ele está, vamos dizer assim, no meio do plano cartesiano, né? Está girando em torno do eixo Z, ok? Nem sempre, isso que está indicando aquela setinha curva, né? Nem sempre isso ocorre exatamente com tanta simetria, né? Ele pode estar girando num eixo totalmente torto, em diagonal, como por exemplo a Terra gira, né? A Terra gira Sim. no eixo diagonal, né? Sim. Ou ele pode estar girando num eixo fora da sua extensão. Por exemplo, um carrossel, né? Imagina aqueles bonequinhos do carrossel. Eles estão girando, só que eles não estão girando em torno de si mesmo. A Terra é um outro exemplo. Ela está girando Sim. em torno de si mesma, mas também em torno do Sol, né? Sim. Exato. Isso são movimentos que então são completamente diferentes dos movimentos que a gente aprendeu lá no começo do nosso querido semestre, né? Agora aqui a gente tem umas definições importantes. Tem que decorar isso aqui, porque isso aqui é para sempre desse mesmo jeito, tá? Para Uhum. tudo que tu for ver na física é o seguinte: qualquer coisa que gira, cara, se ela girar no sentido anti-horário, você estava falando de um giro positivo, tá bom? Uhum. Se for no horário, é negativo. Então, quando tu for fazer, por exemplo, a segunda lei de Newton para o torque, tu tem que lembrar disso. Quando, por exemplo, Uhum. a roldana tiver uma força que faz ela tender a girar no sentido horário, essa força vai ser uma força positiva. E o contrário vai ser negativo. Por vezes é até mais simples do que quando a gente está trabalhando na dinâmica normal, porque na dinâmica normal, às vezes a gente tem que decidir qual é o sentido. Aqui não, aqui já está decidido para a gente. Anti-horário é positivo, horário é negativo. Tá bom? Uhum. Tá bom. Então, a gente tem algumas situações interessantes, como, por exemplo, um vínculo, os vínculos que a gente pode fazer com o movimento linear, né? A gente sempre na física tem que trazer para algo que a gente conhece. Então, a gente conhece bem o movimento linear nessa altura do campeonato. Então, qual é o vínculo que a gente faz? Uma partícula que gira, ela tem esse deslocamento, essa distância que ela girou, dado por S, igual ao raio da trajetória vezes o ângulo. Sempre. Sempre que tu tiver um Uhum. deslocamento, tu pode dizer que o comprimento que ela deslocou é S igual a R vezes θ. Muito bem. Uhum. É isso aí. É isso que a gente pode deixar de lado. Velocidade angular segue a mesma lógica e, bem, as lógicas elas vão se seguindo igual a da cinemática, no ponto em que a gente pode ter o que a gente chama de movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variado. Igual o MRU e MRUV, tá? Uhum.
Daí, quando a gente obtém as equações, né, a gente vai ter semelhanças com a cinemática. Por exemplo, vai ter situações onde a velocidade angular é constante. Por exemplo, a Terra, ela sempre gira em torno de si mesma, em torno do Sol, com a mesma velocidade angular. Porque sempre demora um ano para ela girar em torno do Sol e sempre demora um dia para ela girar em torno de si mesma. Ou Sim. seja, o que eu quero dizer com isso? Que a velocidade angular, nesse caso, é constante. Então, a gente basicamente tem uma velocidade constante, um movimento sem aceleração angular, ok? Sim. Mas a gente pode evoluir isso aí, pode chegar então nessas situações aí das equações da cinemática igual a as lá da, veja, analogamente iguais às da cinemática retilínea, tá? Ok? Eu. Então tá aí, as equações são as mesmas. É que aqui não tá muito claro, mas, ó, Torricelli, aqui é a Torricelli, né? Tô passando aqui. Aqui é a Vovô Ateu, aqui é a Sorvetão. Elas são análogas, são iguais às da cinemática, só muda que aqui tu tá tratando de ângulos, né? Uhum. Basicamente isso. Então, as ideias são as mesmas. Tu deriva para encontrar aceleração, tudo a mesma coisa, tá? Tudo a mesma coisa. Muito bem. Então, o que mais a gente pode obter aqui? Aqui a gente tem por exemplo, temos uns outros casos aqui. Caso você queira, por exemplo, a direção do vetor velocidade tangencial, né? Ela é dada pelo produto vetorial da velocidade angular com o raio. Então, essas obtenções aqui, obtenções de cálculo vetorial, às vezes o professor ele não se atém muito, o professor de física ele não se atém muito a essas soluções, tá? Porque os problemas eles têm sempre o mesmo tipo de resposta, do tipo tu vai utilizar a velocidade angular v quadrado sobre r, né? Aquela velha lá, Uhum. que está resumida aqui, uma vez que ômega é v sobre r. E é isso. E tu, quando tu for resolver um problema de como é que é? Polia, tu vai poder argumentar sempre que se a polia ela não derrapa, né? Tu pode dizer que a aceleração angular é sempre a aceleração tangencial, quer dizer, ela é sempre a aceleração angular vezes o raio, tá? Então são definições simples, mas que tu vai usar com muita frequência. Beleza? Então aqui tem uma coisa mais de físico que eu não vou falar contigo. E, bem, aqui tem o cálculo do momento de inércia, que eu também não vou falar contigo, porque muito provavelmente na tua faculdade eles já te dão o momento de inércia do teu problema. Tu não precisa obter ele. Então, tipo, um cilindro o momento é um, aqui ó, um disco o momento é outro, uma esfera o momento é outro, e assim vai, né? Uhum. E o momento de inércia ele sempre vai depender, cara, do, vamos dizer assim, da geometria do teu problema, mas também do eixo onde tu está girando, olha só. Aqui, olha só. Para este comprimento de onda. Nossa, estou viajando. Estou muito cansado. Para este cilindrinho aqui, né, essa barrinha, você tem, girando no meio aqui, você tem isso como momento de inércia. Agora, se você tiver girando aqui no canto, né, então ele vai fazer um giro bem esquisito, assim, tipo, girar tipo um ponteiro de um relógio, daí já o Uhum. momento de inércia é isso aqui, beleza? E aí vai, e aí tem algumas coisas interessantes aqui. Teorema dos eixos paralelos é interessante para encontrar o momento de inércia em função do momento de inércia que você já conhece. E agora, estou passando bem rápido as coisas aqui para a gente já ir para os exercícios, tá? Essas coisas É elas que têm que ser mais eu ainda não conversadas. vi essas coisas, né? O outro. Tipo, Qual? volta. Esse aí, esse teorema eu não vi. Ah, tá, beleza. Teorema dos eixos paralelos é o seguinte: às vezes você tem qual é o momento de inércia de uma determinada coisa. Por exemplo, o momento de inércia de uma esfera, o momento de inércia de um disco, né? Só que Uhum. todos esses momentos de inércia, normalmente, eles são dados em eixos específicos. Por exemplo, olha só, momento de inércia de um cilindro sólido, né? Uhum. Um disco, basicamente. Então, é um meio de mr². É o que a gente mais usa.
Só que esse caso aqui pode perceber que ele está girando em torno do próprio eixo, tá vendo? Uhum. Às vezes não é o caso. Às vezes tu vai ter ele girando em torno de um outro eixo. Por exemplo, mais externo ou fora da sua dimensão. Então, para tu poder utilizar um resultado que tu já tem, é só fazer o seguinte. Se tu quiser saber qual é o momento de inércia de um disco que está com o seu eixo de rotação a uma distância h do seu centro de massa, é só você pegar o momento de inércia do centro de massa, que é esse aqui, né? Ele gira em torno do próprio eixo, mais emissão, massa do corpo, h ao quadrado. Só isso. É só pegar esse resultado e aplicar para o teu problema. Tá bom? É bem de legal, bem de boa. Resolve na hora. Não precisa ficar se preocupando aí de ficar procurando, fazendo integral para achar momento de inércia. Isso aí já resolve na hora. Tá bom? Uhum. Show de bola esse teorema. Beleza. Muito bem. Então, eu acredito que você saiba o básico do torque, né? A coisa que a gente aprende lá na escola, que torque ele é uma força que causa uma rotação. Não é mesmo? Sim. Isso. Então, a gente fala que, por exemplo, a gente aplica um torque numa porta quando a gente abre ou fecha a porta. Por quê? Porque a gente está aplicando uma força nela, é verdade. Só que nós estamos aplicando uma força nela numa determinada distância do seu eixo de rotação, que é o eixo de rotação da porta, é aquele bagulhinho que fica preso na parede, né? Uhum. Isso. Então, nós temos uma distância que é o próprio tamanho da porta, R. Por isso que quando a gente tenta abrir ou fechar uma porta pela maçaneta, é muito mais fácil do que se a gente estiver mexendo ali perto do eixo de rotação. Porque quanto mais distante do eixo de rotação, maior o torque. Porque, como tu vai ver aqui no próximo slide, olha só, torque, aqui, ó, é igual à força que tu aplica, produto vetorial com a distância ao eixo de rotação. Ok? Uhum. Agora, uma vez que a força que a gente está aplicando é sempre perpendicular ao vetor que dá a distância até o eixo de rotação, então o produto vetorial ele fica mais simples, tá? Porque é Porque, 90, né? Porque ficar cosseno de 90. na verdade, seno de 90. É, seno de 90. Isso. Isso, fica seno de 90, exatamente. Ah, então você tá bem na matéria aí, pô. Sei que você não tava tão bem assim. Não, eu não, porque eu vi agora, mas eu não tô bem, acho. Ah, bom. Não, você tá bem, tá bem. Você tá fazendo os apontamentos certos. Ok? Então a gente ainda pode obter uma analogia do torque para a segunda lei de Newton, que é o seguinte: tal qual a gente fez um monte de analogia com a cinemática até agora há pouco, né, as equações bem parecidas, Uhum. tem uma equação para o torque que é bem semelhante com a segunda lei de Newton, que é essa aqui, ó. O torque resultante num corpo é igual a momento de inércia desse corpo vezes a aceleração angular, ok? O Esse que A seria o W? Não, esse A é aceleração angular, não confunda. O W é velocidade angular, o A é aceleração angular, tá bom? Ah, entendi. Isso, não confunda. Uhum. Então, se o W ele, por exemplo, varia, se tu derivar o W, tu obtém o A, Uhum. né? Porque a aceleração angular é a derivada da velocidade angular. Agora, se a tua velocidade angular não varia, então o A é zero. Então, no caso, a aceleração angular da Terra é zero. Uhum. Só um segundo.
Pronto, voltei, desculpa. Pessoas que pedem aula e não entendem as propostas dos sites. Eu já tô começando a ficar frustrado com isso. Todo dia eu tenho que responder para no mínimo 10 pessoas, assim, que o dinheiro que elas pagaram pro site não vem para mim. Nossa, Então, uma hora enche o saco, sabe? sim. E eu não entendi a fórmula no começo, que eu não Digo, vi ela antes. qual? Essa aqui? Não, lá em cima. Ah, sim, sim. É que, cara, ó, tu me falou o seguinte, professor, pode pular coisas que a gente não vai ver, né? Ah, não vai ver? Ah, então tá Isso bom. aqui não vai ver. O Ah, que a tá. gente pega é o resultado feito aqui. É só como chegou lá, tipo. É, Ah, entendi. exatamente. Tá bom. Isso. Ok. Mas Então, diga. um segundo. Peraí. Que na cinemática, talvez eu estou confundindo, mas na cinemática, quando você fazia o produto escalar, era cosseno, né? Produto escalar é cosseno, isso aí. Ah, isso aqui é o quê? Produto vetorial. Isso, produto vetorial é seno. Ah, Mas entendi. tem que lembrar o que tu obtém, né? O módulo. Quando tu coloca o seno ali, tu obtém o módulo, né? Sim, Então, às vezes, é o que a gente quer saber, né? O módulo. Tá na posição. sim. Ou, às Entendi. vezes, a gente já sabe qual é a direção, daí põe o seno só para saber o módulo também. Uhum. Beleza. Então, tranquilo essa parte aí pra ti? Acho que sim. Tá bom. Continuar aqui. Beleza. Bem, nada muito interessante aqui. O que importa é a gente ir para os probleminhas. Agora sim. Agora tem coisas bem interessantes aqui. Porque, normalmente, quando a gente estava lá no começo da física, o que a gente tinha, né? Polias que não faziam, assim, diferença nenhuma para o problema. Né? As polias, elas só estavam ali transmitindo a força. Agora não. Agora, como as polias fazem parte de um sistema de rotação, que é o que a gente está estudando, a gente vai Uhum. considerar elas, tá? Então, o momento de inércia delas, a rotação delas é muito importante. Uhum. A consideração que a gente tem aqui, que a gente sempre vai fazer, é que a corda não desliza. Daí, se a corda não desliza, basicamente o que a gente tem é que, como eu falei agora há pouco, a aceleração normal, a aceleração da lei de Newton, é igual à aceleração angular vezes o raio da tua polia, tá bom? Então é um vínculo que tu sempre vai ter entre a aceleração transversal e a aceleração rotacional, tá bom? Então isso vai te Acelera. ajudar bastante para resolver os problemas, diga. Repete, por favor, só. Tá, ó. Não, só a última frase que você falou, não tudo. Sim, que existe vai sempre existir um vínculo entre a aceleração tangencial e a aceleração rotacional, tá bom? Uhum. Sempre esse vínculo. E assim, quando tu for resolver um problema desse, tu vai fazer o diagrama do corpo livre, tu vai indicar as forças, né? Então, o que a gente tem aqui? Diagrama do corpo livre, igual a gente aprendeu lá na primeira prova. Forcinhas, somatório das forcinhas para massa 1, somatório das forcinhas para massa 2. Tranquilo, Uhum. igualzinho. Né? Só que, o que vai rolar aqui, né? Como tu tem rotação, como a gente vai considerar a rotação, tu vai ter uma terceira equação ainda, que é a equação da polia. Olha só que massa. Que agora que a polia está rodando, primeiro, tu não vai poder dizer que as tensões são as mesmas. Lembra que a gente dizia que as tensões eram as mesmas? A corda? Sim. Né? Agora não. Agora tu vai ter a tensão para corpo 1, a tensão para o corpo 2. A corda vai estar tensionada de formas diferentes. Uhum. E como é que você vai encontrar essas tensões? Como é que você vai encontrar a aceleração? Agora com uma terceira equação, a equação da lei de Newton para a rotação. O somatório dos torques vai ser igual ao momento de inércia do disco vezes a aceleração angular do disco. Ok? E como eu diferencio a aceleração angular da aceleração tangencial?
Como assim? Tipo, aqui, tipo, na fórmula. A aceleração normal é o A, a aceleração angular é o alfa. Ah, então. Isso. E lembrando, né, aquilo que eu te falei, que o A é sempre o alfa vezes o R, beleza? Uhum. Sempre. Então tá, ó. Acredito que essas duas primeiras, bem tranquilo para ti, né? Ó, a gente está considerando aqui pro bloco um, corpo um, que a gravidade, que o sentido positivo é para baixo, porque ele está indo para baixo. Hum. Ele está caindo, né? A bola supostamente que é mais pesada, o problema está indicando. E então M1G, sentido positivo, menos T1 é igual a M1A. Ok? A bola está indo para baixo. Agora, para a massa 2, a gente considera sentido positivo para cima, porque ela está subindo. T2, então, menos M2G. Ou seja, quais são as forças que estão agindo aqui? Ó? O desenho de baixo deixa mais claro. Na bola 1 só age o T1 e o MG. No quadrado 2 age só T2 e M2G. E, bem, é isso. Agora, isso aqui tranquilo então, equações tranquilas. Sim. Só que agora a gente tem uma terceira equação, né? Que é a da polia. Daí vai ficar o quê? T1R menos T2R. Mas o que é T1? Por que menos? Já vou explicar. Tá vendo aqui a polia? Uhum. Então, olha só. Bem, a polia tá parada, então esses Fzão e Mg não importa. Para Uhum. rotação importa muito menos ainda porque essas forças elas agem sobre o centro de massa. Então nenhuma força que age sobre o centro de massa causa rotação. Uhum. Isso é um fato, né? Uhum. Imagina tu tentar aplicar uma força para girar a porta mexendo justamente no eixo de rotação, na manivelinha ali que fica na parede. Não vai mexer, não Uhum. causa rotação. Então as forças que fazem o disco rodar é T1 e T2. Só que T1, se tu olhar bem, ela é uma força que causa um movimento anti-horário, certo? Imagina tu puxando ali a tua rodana pelo T1. Não vai girar no sentido Sim. anti-horário? Sim. T2 vai fazer o contrário, vai girar no horário. Então por isso que T1 é positivo e T2 é negativo. Entendi. Aquilo que eu te falei, lembra? Uhum. Isso é igual a I alfa. Muito bem. Então, beleza. Agora a gente tem três equações para três incógnitas: T1, T2 e A. O I é dado, nesse caso? Bem, vai depender do problema, mas aqui como a gente tem um disco, né? Eu sei que o momento de inércia de um disco é 1/2 de mr quadrado. Tá naquela lista lá de momentos de inércia, Sim. tá? Isso. E como eu te falei, o alfa é sempre A sobre R. Sempre. Alfa sobre R. É, sim, sim. Que é A igual a alfa R, né? Sim. Isso. Mas o Exatamente. R é o raio. Do disco, exatamente. Sim, sim. Por isso que corta, simplifica, sempre é o caso. Sempre é isso aqui. E numa Uhum. situação como essa, tu pode afirmar que a aceleração então vai ser sempre m1 menos m2, mais m1 m2, o meio de m. Tá bom? Isso é uma Uhum. solução que aparece com bastante frequência. Uhum. Beleza. Bem, nós temos aqui analogias do teorema trabalho-energia cinética para rotação. Eu acredito que tu conhece o teorema trabalho-energia cinética, que é aquele Uhum. que diz que a variação de energia cinética de um corpo é igual ao trabalho que ele sofreu, etc. Uhum. O mesmo acontece aqui para rotação dele, então, energia cinética de rotação dele. A energia cinética de rotação é também análoga à energia cinética lá do movimento transversal. I ômega ao quadrado, onde o I é análogo à massa e o ômega ao quadrado é análogo à velocidade. Uhum. É sempre assim, tá? Qualquer coisa aqui da rotação, a analogia é essa. Então, potência, mesma coisa, mesma coisa. Potência média, trabalho, vezes ômega. Igual a potência é força vezes velocidade. Lá no na transversal lá. Aqui uma tabelinha bem show aqui de analogias.
E, bem, daí a gente pode, sei lá, tentar resolver alguma coisa da tua lista agora. Eu falei o basicão do básico aqui. Pode ser? Uhum. Então tá bom. Vamos lá. Vou abrir no parte aqui alguma questão. Você pode me mandar esses slides para eu ver depois aqui, que acho que hoje eu não vou dormir muito. Quando que é a tua prova, cara? Amanhã é 1h30, Poxa, mas eu preciso de uns 7, no mínimo. tá direto? Não sei ainda. Entendi. Eu vou pôr essas contas num parte aqui e a gente vai Uhum. resolver. Vamos lá. Beer Johnson, nossa. Um guindaste fixo tem massa de 1.000 quilos. Bem, o guindaste por si só tem massa de 1.000 quilos, pelo que eu entendi. E é usado para suspender uma caixa de 2.400 quilos. Ele é mantido na posição indicada na figura por um pino A e um suporte basculante. Pô, essas coisas eu não sou bom, essas coisas que parecem coisa de engenharia, eu enrolo. Uhum. O centro de massa do guindaste está localizado em cm, beleza. Determine as componentes das reações AB. Nossa, isso aqui não é meu forte não, tá? Uhum. Meu forte é a partezinha da teoria, então talvez eu te enrole mais do que me enrole. Vamos lá. O negócio está parado, certo? Não tem nada se mexendo aqui, não é mesmo? Uhum. Então o somatório dos torques é zero, ok? Uhum. Beleza, agora vamos indicar as forças que estão agindo aqui para ver se a gente consegue então fazer alguma coisa de torque. Tentar resolver de alguma forma aqui. Complicado. Isso aqui é complicado. Vamos ver. Quais forças estão agindo aqui? Ó? Tem essa força aqui. Certo? Sim. Vamos chamar de peso da caixa. Então, por que, que essa desgraça não está girando? Porque tem umas forças segurando esse giro aqui. Que é essas duas aqui. Ok? Só como eu não manjo muito dessas coisas de engenharia, eu não sei direito como é que é a força aqui. Se a força é para cá, posso chamar de uma T1, T2, sei lá, algo do gênero. Não sei. Tem algum exemplo feito aí que o professor fez parecido com esse? Porque questão assim não tem no Halliday. Deixa eu ver. Tem aqui o gabarito. A resolução, no caso, dos exercícios. Sério? Me manda aí então, por favor. Sim. Chegando aqui. Ah, chegou aqui, beleza. Ah, agora sim! Agora fica mais dinâmica a aula. Sempre bom quando tem as resoluções para poder te ajudar. E assim, cara, eu não tenho muito ego, não. Não para essas coisas de física, pelo menos. Se eu não sei a questão, não vou ficar te enrolando, não, sabe? O professor Uhum. que tenta ficar se fazendo de que sabe tudo.
Sou novo ainda, tô aprendendo coisa pra caramba, mas quero te ajudar, então eu tenho certeza que com as resoluções eu consigo te ajudar melhor. Então a gente pode pegar a resolução e ver como é que foi feito, beleza? Vamos lá, então. Só um segundinho para eu pôr aqui no Paint, tá? O negócio aqui no Paint é meio precário. Beleza, eu acho que agora foi. Caramba, se dá pro online, tá feio. Beleza, agora sim. Nossa, que coisa mais linda! Meu Deus do céu! Nossa, muito obrigado por ter querido ser meu aluno hoje, porque esses slides aqui, velho, maravilhosos. Maravilhosos, meu Deus. Bem, a ideia básica ele seguiu. Aqui, ó. Nós temos a força-peso, como eu havia dito. Tem a força-peso do próprio negócio, que age no centro de massa, mas basicamente ela não serve para rotacionar. Agora ele está dizendo aqui, ações dos apoios sobre a estrutura. Poxa, isso aqui, sinceramente, é coisa de engenheiro, cara. Porque olha só, por que que essa B só tem força para frente, enquanto essa A tem força para esquerda e para cima? Não tem ideia, mas o engenheiro deve saber explicar. Sabe? Então, beleza. O negócio de estrutura realmente não é comigo, eu ia ficar a minha vida toda aqui tentando descobrir o problema. Beleza, vamos lá, vamos continuar. Então, veja, diagrama de forças é sempre na física do mesmo jeito, tá? Tu coloca todas as forças que agem sobre o teu problema. Então, aqui tem força-peso, a força da caixa e essas forças que são forças de tensão, né? Que fazem o negócio estar preso ali na parede. Então, é isso. Elas, aqui no B aponta para frente, no A aponta para cá. O que faz sentido, né? Pensa tu tentando segurar aqui, né? Imagina tu nesse lugar tentando segurar o negócio. Tu vai puxar ele para trás, né? Aqui. Vai puxar ele para trás. Só que ao mesmo tempo que tu puxa aqui em cima para trás, tem uma força aqui meio que de reação empurrando para frente, né? Então é isso. Acredito que seja isso, tipo uma vara de pesca, assim, pensando numa vara de pesca. Beleza? Então vamos lá. As forças estão aí. Pô, cadê o negócio? Tá aqui, claro. Vamos lá. Agora, equilíbrio estático. Esse negócio é pesadinho. Então, o negócio de engenheiro mesmo. Ele disse que o Rx, eu acho que as resultantes em X é zero. É um fato, porque não pode girar, né? Não está girando. Então, quais são as forças que agem na coordenada X aqui? É só BX e AX, certo? Então, beleza. Agora, as forças que agem em Y são o AY, que é essa força aqui, tipo, de tá pescando, né? Pensa que tem que levar a vara para cima também na situação como essa. Então, a Y aqui, para cima. Agora, menos 10.000 e menos 24.000, que são justamente essas forças de rotação aqui. Tá? Então, eu só queria entender o porquê que a peso está entrando aqui como uma força que ajuda no giro. Bem, se ele está dizendo, né? Quem sou eu para dizer o contrário? Então, eu não colocaria como uma força que está ajudando a girar, mas ele está dizendo que é. Então. E, de certa forma, não girar, mas cair com certeza, né? Porque ela cairia devido ao seu centro de massa, mas tudo bem. Você está dizendo? Agora vamos ver aqui. Bem, eu acho que essas forças aqui não são necessariamente forças de giro.
mas sim forças de translação mesmo. Uhum. Tipo XY. Aqui está de rotação. E vamos ver o que temos aqui. Bx vezes 1,15. Bx vezes 1,15, porque a distância do ponto Bx até o 1,15, 1,5, tu vê, né? 1,5, é. Até o centro de massa é 1,5. Ah! Desculpa. Ah, ah. Então, até aqui é 1,5. Até aqui eu já não sei se é 1,5. Provavelmente não. Na verdade, é com certeza mais. 1,5. Que é de B até A, eu É acho. que não dá para dizer que o eixo de rotação. Bem, se a gente tem que é um fato que o eixo de rotação é aqui, beleza. É aqui que ele giraria, tudo bem. Então a distância é 1,5. É, deve ser que é. Isso. Agora, menos 10.000, que é o peso do carinha, vezes 2, em relação ao eixo de rotação. E é verdade. A distância aqui do centro de massa ao eixo de rotação é 2. Uhum. E agora, o outro mesmo esquema, né? A força está agindo aqui um braço de alavanca aqui, ó, a 6 metros. Tá vendo? Uhum. Então, a ideia é essa. Rapaz, massa esse problema, hein? Então, as forças do translação e aqui as forças de rotação. Tipo a da polia, só que não tem polia aqui, tem uma estrutura muito louca. Vamos continuando então. Aqui. Aí ele só vai substituindo e encontrando esses negócios que ele estava pedindo. Que problema pedia mesmo? Determine as componentes da reação AB. Então, eu quero saber essas forças em AB. No caso, é o AX, AY e BX. Então, se a gente olhar para aqui, olha só falta X, BX e AY mesmo. Então, agora, se a gente fizer as contas, o que a gente tem? A gente tem 3 equações com 3 incógnitas. Então, tu pode ter certeza absoluta que se tu tiver 3 equações com 3 incógnitas, tu consegue encontrar o valor de cada uma delas, tá? Uhum. Daí. Então, cara, esse tipo de situação tu meio que tem que decorar, tá? É o que eu tenho para te dizer. Não tem como tu, vamos dizer assim, aplicar a física e ver os detalhes e perceber certas coisas. Tipo, por que aqui só tem uma força para frente? Eu não sei te dizer, Uhum. sabe? Isso aqui é coisa de engenheiro. Tipo, o desenho aqui está informando isso. Não sei o que significa esse desenho aqui para engenharia. Mas, no fim das contas, tem que decorar esse tipo de coisa. Também, para mim, essa força aqui, eu provavelmente demoraria para me tocar que ela existe. Né? Porque na hora que eu desenhei aqui as forças, né? Olha só, eu tinha feito esse desenho aqui, eu tinha feito uma força aqui e uma aqui. E tudo bem, é o que está acontecendo aqui. Isso aqui essa aqui é a reação dessas duas forças. Uhum. Agora, por que essa força vai para frente? Eu não sei te explicar. Deve ser porque isso aqui é um pezinho, alguma coisa assim, sabe? Tá só segurando uma pontinha, não tá apertando tudo aqui. Mas aí é demais para o meu nível de engenharia. Mas a ideia Uhum. é essa, tá bom? Uhum. Acho que os detalhes que tem que prestar atenção são esses que eu falei. Então, vamos lá. Eles têm um problema mais de físico. O problema desse não tem no Halliday. É, Não sim. sei qual livro de física tu usa. Qual que tu usa? É, normalmente é o Halliday e o outro, qual que é o nome? Me, Sears? não, começa com M. Moisés? Não, agora eu esqueci. Tá, vamos lá. Uma viguinha maravilhosa aí. Vamos lá. A viga da figura é a seguinte, cujo peso tem intensidade de 100 newtons
está engastada em uma parede vertical. Ela está submetida a uma força F de intensidade F igual a 200 newtons. Aplicado sua extremidade livre. Determine as reações do apoio. Vou dar uma olhadinha lá só para desencargo de consciência. Rapaz do céu. Vou te mostrar o desenho, como é que ficou aqui. É que essa parte é mais de tudo de equilíbrio estático. Sim. Equilíbrio. Então tá, ó. Novamente, nessas reações, elas são sempre para cima e para trás. Para evitar o giro, né? Se quiser fazer o outro, é a parte que você fala nos slides, que é a outra que eu te mandei. Tem certeza? Próxima lista? É, a 18 ou 19. Tá bom. Ó, a 19 é de dinâmica de rotação, que é torque, aceleração angular e momento de inércia. E a 18 é a mesma coisa, só que com equilíbrio estático. Uhum. Tá, vamos lá focar. Esse teu puxo aí é pesadão, hein? Viu? É. Rapaz. Acho que é do meio da 18, né? Sim, Até deixa o. eu salvar aqui. Acho que essa é a primeira. Vamos descobrir uma propriedade muito interessante dos versores R e θ. Períodos em relação ao tempo. Lembre-se de que θ é variável em função do tempo. Ou seja, precisamos da regra da cadeia. Tá. Mas baseado em qual desenho? Tem a lista só dos exercícios do Halliday, se quiser. A maioria. Isso ajuda bastante. Aqui não Não, tem não mais. é. Na Oi? verdade, só um é do Halliday. Só um? É, que é a orientação de estudo 6. Aham. Eu te mandei Não, aqui, ó. mas a gente consegue fazer isso. Não tem problema esse problema. Sim, é essa Bem de aqui, ó. boa. Vamos só fazer essa aqui, que é bem matemática. Uhum. Né? O que é o R? É o xi mais o yj. Ok? O R, normalmente a gente escreve o x como R cosseno θ e y como R seno θ. Certo? Uhum. Então, qual que é a ideia aqui, né? A gente derivar isso aí no tempo. Certo? E só que o que acontece num movimento circular usual? Né? O raio não varia. Uhum. Certo? Ele não varia. Então, o que a gente tem? Se a gente se a gente tiver se a gente for derivar o R aqui, né? Se a gente quiser o dr dθ, a gente vai ter que tomar em conta algumas coisas aí. Né? Vamos pensar no movimento circular. A gente tem um vetor posição aqui. Tem sempre a coordenada no ponto aqui. No θ. Só que esse R é fixo. Certo? Então, por isso que ele não varia no tempo. O θ ele pode variar no tempo, mas o R não. Uhum. Esse é um tipo de questão que eu cobraria numa prova, assim, de tão interessante que ele é. Certo? Então, beleza. Quando a gente faz esse problema, né, quando a gente tem uma situação como essa, a gente tem essa situação aqui, ó, que ele até propõe como base aqui para tu resolver. Então, vetorialmente é isso. Vetorialmente tu tem isso aqui. Né, o teu vetor posição, ele é sempre cosseno de θ mais seno de θ. Por quê? Porque se tu estiver dentro de um raio 1 aqui, ó, tu pode simplesmente fazer a decomposição trigonométrica. Né? Olha só. Aqui tu vai ter cosseno de θ como valor de x e seno de θ como valor de y.
certo? Então, uma vez que o vetor posição é xy, dentro de um círculo trigonométrico de raio 1, que é o que o problema se propõe aqui, né? Afinal de contas, está falando de versores, então está falando de um círculo de raio 1, tem isso para R. Tá? Esse cosseno θ e esse seno θ que aparece aqui é justamente por causa dessas decomposições. Tá? É meio pesadinho aqui já de cara, mas é o que tem. Tá? Esse aqui é um círculo de raio 1. Deixa eu pôr aqui. Beleza? A definição de um vetor posição é isso aqui, ó. Coordenada x em x, coordenada y em y. Se e j aqui, eles são os versores. Então, se tu notar bem aqui, em qualquer R que tu tiver, vai ser o x, o valor de x aqui do ponto, vai ser o cosseno do teu ângulo, certo? Uma vez que esse R aqui é igual a 1, basicamente. E o valor de y vai ser o seno do ângulo. Beleza? Uhum. Beleza. Agora, o que a gente tem aqui? Para que isso possa ser uma coordenada ortogonal, o que é necessário para resolver problemas de posição, as coordenadas elas têm que ser ortogonais. Nunca vai poder trabalhar matematicamente num eixo que não é ortogonal. Isso que o IJ é ortogonal, aqui o θr também vai ter que ser ortogonal, tá bom? Então o vetor θ ele vai ser sempre ortogonal a R. Para um vetor ser sempre ortogonal a outro, um jeito fácil de fazer isso é assim, ó, derivando. Concorda comigo? Uhum. Deriva, tu vai ter justamente um vetor ortogonal. A derivada, ela é sempre... a derivada ela é sempre ortogonal àquilo que tu está derivando, quando tu trata de vetores, no cálculo vetorial. Então, no primeiro semestre ainda, né? Não, no terceiro. Então, tu já viu o cálculo vetorial. Acho que sim. Pois é. No cálculo vetorial, tu vê isso, que a derivada ela é sempre ortogonal. Então, por exemplo, né, no movimento circular, em especial, tem o vetor posição, né? Imagina o corpo se mexendo aqui, a bolinha se mexendo aqui, fazendo um movimento circular. Essa é a posição da bolinha. Eu poderia indicar um vetor posição. A velocidade da bolinha vai ser sempre tangencial, certo? Uhum. É isso. Então, por isso que no movimento circular, né, lá, não sei se tu já estudou NHS, mas tu tem x igual a cosseno de ômega t, e o y é igual a menos seno. Então, y não, velocidade, desculpa. Velocidade aqui. Posição, velocidade. Posição é sempre menos ômega seno de ômega t, algo que tu vê em movimento harmônico simples. Por quê? Porque a velocidade é sempre ortogonal à posição no movimento circular. Tu tem aqui um movimento circular, então, se tu quer ortogonalidade, tu só precisa derivar. Basicamente, derivar. Então, a gente deriva e tem o nosso versor θ, que é menos seno θ cosseno θ. Precisa ser ortogonal, então deriva. Pronto. No caso de tu ter cosseno e seno, né, tem essa ortogonalidade com o deriva. Perfeito, então tá isso. Aqui é dados do problema, eu só estou te mostrando o porquê desses dados, ok? O problema já deu esses dados. Então, muito bem. Então agora a gente tem que obter o dr, a gente tem que obter as derivadas. O problema pede a derivada em relação ao tempo. Beleza. Então, na verdade, o que eu quero é dr dt. Mas essa parte é mais ele explicando tipo, como ele chega nas fórmulas. O exercício é mais lá no final. Não, o exercício está aqui, ó. É para encontrar isso aqui. Bem, é parte do exercício, pelo menos. É que, tipo, esse é o estilo, mais ou menos, sabe? Tipo, ele vai. Tipo, a maioria ele só provando fórmula, sabe? Tá bom. Então, qual que é o exercício para resolver? Tá lá, tipo, desce, ó. Tá lá no final, sabe? Na última folha.
Na última? Mas o 1 é isso. Considere uma partícula de massa m. Ah, tá. Tá, vamos ver. Na última folha, então. Tô vendo coisa errada. Ah, sim, agora sim. Ah, agora sim. É. Tá, beleza. Bem, de toda forma, te introduzir um pouco aqui o movimento circular vetorial. Uhum. Beleza. Vamos lá, uma partícula de massa m descreve um movimento circular. Plano com raio r igual a 3m. A função horária do ângulo de sua posição com o eixo horizontal é dada por isso aí. Para esse corpo, encontre a resultante de forças que agem nessa partícula em t igual a 5 segundos. Saberia fazer isso? O R é igual a I alfa. R? Mas a gente não está falando de R aqui. Não, R quis dizer resultante. Ah, sim. Então, tu A quer encontrar a restante das forças. Diz que é igual a I alfa. O somatório das forças tem que ser igual a I alfa, é verdade. Aí deriva duas vezes o delta t, o teta t. Para encontrar a aceleração angular. Isso. Isso mesmo. E o I, Espera aí, vamos derivar primeiro duas vezes. sim. Vai dar 27t, né? Não, pera, não vai dar 27t. Vai dar 18t. É isso, 18t. Uhum. E o I é o quê, né? Sabe qual que é o I? O I tem que descobrir, né? Que é. Não, não precisa. Bem, a Acho que gente já tem um I meio que tabelado para quando a gente tem uma partícula se movendo num movimento circular, que ela tem um raio determinado, né? No caso é o que está acontecendo aqui. Você tem a partícula se movendo nesse círculo, ok? Uhum. E ela tem um raio R com o eixo de rotação, certo? Uhum. Então significa o seguinte, que o I nessa situação é igual a MR. Uhum. Só isso. É sempre MR numa situaçãozinha dessa. A massa da bolinha vezes o raio da trajetória, tá bom? Uhum. Beleza? Então a gente pode continuar. Só deixa eu confirmar uma coisa aqui. Estou com medo de ser MR ao quadrado. Acho que MR ao quadrado mesmo. É, sim, MR ao quadrado. Tinha quase esquecido do quadrado. Beleza. Essa é o momento de inercia de uma partícula. Então fechou. Porque o somatório das forças vai ser então MR ao quadrado 18t. Certo? Mas quando que o I é igual a mr quadrado? Sempre ou? O I, É. quando tu tiver uma partícula rodando no eixo de rotação, você tem uma distância r dele. Uhum. Só nessa situação é mr quadrado, tá? Para Uhum. qualquer outra coisa rodando, tu vai ter um momento de inércia dessa coisa. Tipo, do disco, que é um meio de mr quadrado, da bola, da esfera maciça, que é 2/5 de mr ao quadrado, e por aí vai. Uhum. Então, beleza. Temos já a expressão. E aí, como é que encontra a resultante das forças agora? Que agem em t igual a 5 segundos. A gente substitui 5 na.
18 vezes 5, né? A Substitui aí. massa é 10 gramas, então 0,01. O raio é 3, acho. 3m. M de massa? Acho que é metros, 3 metros. Ah, beleza. Vezes 3 ao quadrado, vezes 18, vezes o tempo, que é 5. Vamos lá. Conseguiria fazer essa sozinho? Tranquilo, né? Uhum. A unidade de torque, sabe? Não. É Newton vezes metro, tá? Uhum. Curiosamente é Joule, mas normalmente quando a gente está falando de torque a gente não coloca Joule, coloca Newton vezes metro mesmo. Para próxima. Para próxima. Vou pegar aqui. Essa aqui parece interessante. O torque da resultante de forças da partícula em relação ao centro da trajetória circular em T igual a 5. Ah, sim, é o mesmo problema. Nesse instante, use a segunda lei de Newton para a rotação para calcular o torque. Ou seja, calcule usando o momento de inércia e aceleração angular. Em seguida, compare com o resultado com aquele obtido a partir da definição de torque. Vamos voltar para outro problema, então. A gente teve esse resultado, agora vamos pegar fazer B. Tá aparecendo para ti aí? Uhum. Torque da resultante de forças da partícula em relação ao centro da trajetória circular. Tá, não foi o que a gente acabou de fazer? Não estou entendendo o que ele está pedindo. O que foi o que a gente fez? Não, a gente fez o. Não sei o que ele estava querendo que a Ah, gente fizesse aqui diferente disso, nada. a gente fez primeiro a resultante das forças. O torque no lugar da resultante das forças, né? Ah, sim, 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 sim. Eu queria que a gente fizesse uma análise vetorial ali das Uhum. forças sem pensar em torque, né? Uhum. Para isso a gente tem que fazer um desenho, então. Agora B a gente vai fazer o que tinha que ser feito na A. Uhum. Beleza. Então, qual é a força que está agindo nessa bola? E aí, sabe me dizer qual é a força que mantém ela em movimento? É, Ela vai peraí. continuar girando aqui, né? Sim. Não acredito. Bem, pensa em força centrípeta. Eu acho que tu consegue resolver esse problema pensando em força centrípeta. Eu vou no banheiro rapidinho, tá bom? Uhum. Você dá uma pausa aí, eu vou no banheiro rapidinho. Tá bom. Uhum.
Ok, vamos lá. Vamos lá. A única força que eu consigo pensar aqui, de um jeito natural, rolando, é a força centrípeta. Tá? Só que tu tem que entender a força centrípeta sempre como uma força resultante. Tá? Quando a gente está escrevendo as nossas equações, a gente, no movimento normal, né, na força normal, segundo a lei de Newton, a gente coloca que o somatório das forças é MA. Né? Mas essa MA, ela não está ali no programa. Ela é a resultante das forças, certo? Uhum. Centrípeta é a mesma coisa. A força centrípeta é resultante. Ela não aparece desenhada ali. Mas a resultante, tu sabe que é a centrípeta. Sempre aponta para o centro da trajetória. Ok? Então, é o que está rolando. Só que é o que eu tenho aqui. Tipo, Ah, ser M vezes alfa R, ou não? M vezes alfa R. Bem, pode ser o M vezes alfa R, mas aqui nós temos a gente está falando de pelo jeito normal, né? Restando das forças. Então eu acredito que o jeito normal seja colocando a força centrípeta. Uhum. Ok? Então, tem uma força que age sobre ele aqui, que faz ele se manter girando. Eu vou ter que apontar ela para algum lado aqui, vou apontar para cá. É a F. Então, sei lá, essa F é igual a M V quadrado sobre R. Só que o que é V, né? V é ômega R, certo? Uhum. Então F é igual, mesmo R aqui, M ômega ao quadrado R, ok? Uhum. É isso aí. Então a gente quer o valor dessa F aí. Esse que o problema pede. Resultante das forças. É o valor da resultante. Sabe que o resultante das forças aqui é isso. Então, bem, a gente pode achar qual que é o ômega ao quadrado, né? Por quê? Porque o M eu já sei que é 0,01. 10 gramas é 0,01 quilos. Posso estar muito enganado, mas acho que é isso. 10 dividido por 1000. É, isso aí. Agora, qual que é o ômega ao quadrado? A gente tem que achar o ômega. E o ômega é a derivada disso aqui uma vez. É 9t mais 2. Né? 9t mais 2, concorda comigo? Uhum. Você tinha chegado nisso aqui? É, na verdade, eu tava mais esperando. Tá bom. O raio é 3, como você mesmo falou. Só que a gente tem também qual é o tempo, né? O tempo é 5 segundos. Nove vezes 5, 45, mais 2, 47 ao quadrado. 47 ao quadrado, 2.209 vezes 3. 2.209 vezes 3 vezes 0,01. Então eu chego aqui em 66,27, tá? Uhum. 27 newtons. Então essa é a força. Se tá pedindo força, eu achei a força. Uhum. E eu tinha achado o torque. Agora o que Uhum. o problema pede na C? Vou achar aqui. Em seguida, compare o resultado com aquele obtido a partir da definição de torque. Assim, a B ainda tem um textinho, né? Uhum. Nesse item, usando a segunda lei de Newton para a rotação, calcule o torque.
Ou seja, calcule usando o momento de inércia e direção angular. Em seguida, calcule o resultado obtido. Ah, tá. Eu acho que eu sei o que ele quer que a gente faça. A gente encontrou uma força, certo? Uhum. Agora a gente tem que encontrar o torque baseado nessa força. E se tu lembrar bem, torque, né, é igual a força vezes o raio da trajetória, certo? Uhum. Então vai ser 66,27 vezes o raio. Qual que era o raio mesmo? 3. É 3. Então, vamos lá. 66,27 vezes 3. 198,81. Daí nós temos resultados bem discrepantes, né? Uhum. Por quê? Tu consegue imaginar o porquê? Porque também tem a tangencial. Exato. E o principal fato é que, além disso, né, é que no nosso problema aqui, nós não temos uma aceleração constante, né? Uhum. Normalmente, essas equações aqui, elas são levando em conta a aceleração constante. A nossa aceleração não é constante. Então, tu vai ter muito ruído aí no teu problema devido a isso, certo? No Uhum. ponto ali tu vai ter um valor de aceleração, mas isso vai variar dependendo da situação, né? Porque aqui isso não vale muito, né? Não está nem trabalhando com aceleração. Então a ideia é essa. Aqui, tipo, essa expressão aqui, ela normalmente leva em conta que a aceleração tangencial é constante. Não é o nosso caso. Uhum. Beleza. Show? Tranquilo? Essa é a argumentação que tu tem que dar para o teu produtor na hora. Uhum. Normal, esse tipo de problema é bem comum. Momento linear da partícula em t igual a 3. Nossa, o cara inventa coisa. Essa eu não vou fazer. Só pegar a velocidade e multiplicar pela massa. Tá? Não tem segredo nenhum. Uhum. Qual que é agora? Tem outra lista para a gente fazer? 19? Eu faria talvez o mais fácil uma de que é só exercício, sabe? Sim, a parte. Teórico. Uhum. É, essa 19 aqui tem uns negócios barra pesado É, de equilíbrio. uhum. Essa aqui talvez a última. Tá. Ah, legal, isso aqui é legal. Sério que tu não manja isso aqui? Tu parece que tá entendendo tão bem o conteúdo. Essa primeira É, parte aqui é tranquilinha. uhum. É Tá que eu bom. não vi ainda direito, né? Alguns eu não consegui. Certeza? Vamos lá. Se souber, a gente pula. Aproveitar bem o tempo. Produto vetorial A vezes B, sendo A 3. Pera, eu tive uma ideia melhor. Você pode ver se tem alguma dessa lista que eu te mandei, a última, com o ponto, que não tem equilíbrio estático, aí a gente pode resolver. Deixa eu dar uma lida aqui. Que a prova são exercícios assim, tipo, nesse estilo. O que é APS? Ah, é um termo que eles usam. Mas para quê? Atividade Ah, tá. particular, supervisionada, alguma coisa assim. Uma mesa sustar. Vamos ler essa parada aqui, vamos ver se envolve coisas ou não envolve coisas complicadas. Física física. Uma mesa suspensa por 3 fios inextensíveis tem um vaso nela, apoiado. Tá aparecendo aí pra ti, né? Não. Nossa, já é o dia das coisas erradas.
para sempre. Uhum. Uma mesa suspensa por 3 fios inextensíveis, tem um vaso nela apoiado, sendo usada como objeto de decoração. O vetor posição do vaso é dado por 20 e 60J em centímetros, tomado do sistema de coordenadas conforme a figura ao lado. O ponto CM é o centro de massa da mesa, que possui 3 kg. O vaso, por sua vez, tem massa igual a 1 kg, sendo 10 metros por segundo a gravidade. Pô, isso aí ele é simplificado. Eu faço o diagrama de corpo livre da mesa. Bem, não tem muito o que fazer aqui, né? Tu vai ter as tensões aqui, tensões segurando o negócio para cima, certo? Uhum. Posso chamar que tá, tem um, tem dois, tem três. Tem a centro de massa aqui, né? E tem o vasinho aqui. Essas são as forças. Não tem mais nada aqui agindo nesse problema, né? Uhum. Então é isso. Tipo, não tem aquelas coisas lá da estática lá, que segura estrutura e tal. Aqui é só as tensões mesmo que estão segurando o osso. E daí tu coloca as forças associadas a cada terminho extra aí. É o que pede na B. Tranquilo essa, né? Uhum. Cadê? Determine a intensidade das forças de tração dos fios F1, F2 e F3. Já vou repetir. Para que a mesa esteja em equilíbrio. Caraca, velho. Nunca. Tua faculdade é privada? Uhum. Ah, vi. É a faculdade privada mais difícil que eu já vi na vida. É bem difícil mesmo. Caraca. Instituto INSPER. Eu já escutei, eles fazem alto estudo, né? De coisas, estatísticas, economia, coisas assim. Ah, eu não sei. Determine as intensidades das forças de tração nos fios F1, F2 e F3 para que a mesa esteja em equilíbrio. Dica: escreva a equação de equilíbrio do torque em torno dos eixos X e Y. Beleza. Certo. Bem, eu só não sei como é que a gente vai encontrar a intensidade desse jeito aqui. Porque se é um corpo extenso, né? Então, eu não vejo onde tem eixo X aqui. Tipo, tá tudo no eixo Y? Ou eu tô viajando? Não, a X está aí. Não, mas tá tudo para cima. Ah, na tração, sim. É, estão todos para cima. Não tem nenhuma força agindo pro lado aqui. Tipo, o peso sempre aponta para baixo. Eixo Z, né, na real. Interessante. Tem a resolução disso? Desse aqui não. Não? Esse aqui não Nossa. tem. Ah, muito complicado, né? Só se ele está pensando algo do gênero assim, ó. Ele fala, escreva a equação de equilíbrio do torque em torno dos eixos x, y. Então, puta, porque o eixo x, y é o plano aqui. Conforme esse plano está a mesa. Todas as forças estão para Z. Nossa, velho.
torno dos eixos x, y. Tá, dá para imaginar aqui essa distância, como R's do teu problema, né? Esse R aqui, os problemas são muito difíceis, daí fica tipo, para mim é melhor quando eu tenho uns problemas difíceisão desse assim, quando eu vejo com alguma antecedência. Uhum. Daí aqui tem outro R aqui, e aqui tem ainda outro R do vaso, que já foi dado esse. Todas as forças aqui se compensam para ficar em equilíbrio, senão simplesmente cairia. Então, o que a gente pode fazer é algo do gênero assim, ó, T1 vezes, né, já que é somatório dos torques igual a zero, já que está parado, né, vai ter T1 vezes o raio, raio até o eixo de rotação, que ele está dizendo que é aqui, que é 30 centímetros, né? Mais T2. Bem, T2 está sobre o eixo, então eu não coloco. Mais T3 vezes a distância do T3 até esse eixo, que é qual a distância aqui? Qual que é essa distância aqui, ó? Dá para fazer por triângulo retângulo, né? Uhum. Ah, 0,15 ao quadrado. Se eu tiver errado, me ajuda aí, tá? Que não é nada simples esses problemas aqui. 0,40 ao quadrado, certo? Uhum. Não, 80, não. 80, isso. Agora, menos essas forças que estão para baixo aí. Menos P vezes a distância, que é... Bem, P eu sei qual é, né? É a massa do centro de massa aqui, que é 3, vezes a distância até o centro de massa, desculpa, até o eixo de rotação, que é 40. Também é uma Pitágoras aqui. 0,40 mais 0,15, certo? Uhum. Ó, pode ser que eu estou errando, hein? Que é 1 vezes também Pitágoras. Só que aqui a gente já tem bonitinho quais são. 20 centímetros, né? 0,2 ao quadrado mais 0,6 ao quadrado. Está denunciado isso. Beleza, essa é uma das equações. Só que o que acontece, né? A gente tem duas incógnitas aqui. Então, com ela não dá para resolver sozinho. Tem que fazer a equação das equações, tem que fazer a equação das forças em cada eixo. Então, como a gente só tem o y, né? T1 mais T2 mais T3 menos P menos PV. Né? Somatório das forças em y, zero. Em Z, né? E Z, isso. Eu sempre penso Uhum. contrário. Então, T1 mais T2 mais T3 menos P menos PV igual a zero. Certo? Uhum. Nós temos P, nós temos PV, só que nós temos três incógnitas, T1, T2 e T3. A gente precisa de mais uma equação para resolver o problema. Precisa de mais uma.
Rapaz, que merda de problema. Só se a gente tiver a seguinte situação. Forças que agem no eixo X só. Só que não tem nenhuma força que age no eixo Y diretamente. Porque olha só, o que eu estou pensando aqui? A gente poderia fazer o torque em vários planos diferentes aqui para encontrar mais equações, olha só. Em vez de pegar aquela torque geral em Z. Por exemplo, se a gente estivesse preocupado aqui com o eixo X, né? Quais forças que estão agindo aqui para fazer ele rodar nesse plano X aqui, ó? Essas duas, certo? Agora, se eu estou preocupado com esse plano Y, pô, velho, complicado esse problema aí. Nossa senhora, me lembro de nunca mais pegar nenhum aluno desse INSPER, porque eu não quero passar vergonha, não. Muito complicado, cara. Se eu conseguisse ver mais uma equação, mas tá difícil. Acho que o segredo é esse aí. Acho que é isso. Vamos. O problema é que não tô vendo, cara. Não tô vendo as outras equações, não. Tem outro problema aí para nós resolver, que isso aí tá feio. Acho que tem. O caminho é por aí, cara. Falta mais uma equação, só tô encontrando qual. Eu acho que é isso. Tem dois torques aí, tem duas equações de torque. Não é uma só, é duas de torque. Tipo, olha só, né? Essa força aqui, ela não ajuda a rodar nesse plano aqui, ó. Ela ajuda a rodar nesse plano aqui, ó. É o Y. Os exercícios desses daqui são mais simples. Desse daqui. Pô, mas talvez eu acho que eu consiga resolver agora, não é por nada não, mas eu acho que sai. Uhum. Acho que agora eu vi. Ou não também, não sei. Isso. Ó, tipo, o que eu faria aqui? Não sei, posso estar errado. Mas o que está mantendo ele não, fazendo ele não girar assim, ó? T1, força no horário, então é menos T1. O problema é que essas forças aqui também ajudam ele não girar assim. Ou não, eu estou viajando. O somatório dos torques em X e dos torques em Y, né? Eu tô pensando em ele girar só assim, tipo. Essa força faz a mesa girar assim. Essa aqui faz a mesa girar assim. Só que essa aqui não faz ela girar assim também? Não, porque ela tá no meio, né? Ou não. Eu acho que é isso. T1. Agora, essas outras duas forças aqui ajudam nisso? Nossa, A terceira equação, né? Que é o que a gente já falou. Sim, sim. Mas eu me pergunto se essa equação que eu coloquei aqui ela faz sentido, uma vez que eu estou colocando meio que nas duas coordenadas ao mesmo tempo. Não, as três seriam, acho, uma em X, né? Uma de Y e a terceira que é a Z. Não sei, cara, o caminho tá por aí. Às vezes a gente é um problema perder muito tempo. E a gente só tem mais uns 15 minutos de aula. Então vamos para uma próxima aí. Tá? Mas o caminho tá por aí. E tu observar como é que essa mesa pode girar, né? Ela poderia girar para o lado, girar para cima. Tu tem torques diferentes, só que todos eles estão igual a zero. A ideia é essa, tá?
Uhum. Ah, tu anotou lá no WhatsApp alguma coisa? Esse. Tem uns exercícios mais simples na última lá. Ah, sim. Tem algum que tu queira fazer? Em especial, acho que não. Ah, vamos ver os. Vai que o professor não avacalha na prova. O professor é barra pesado na prova? Um pouco. É nesse nível a prova. Putz, Nesse para mais difícil. taca, velho. Boa sorte. E aí, sabe fazer produto vetorial? Aprendi agora, eu acho que sim. É, É que tem, produto vetorial sempre te dá um vetor ortogonal os dois ao mesmo tempo, né? Então, sim. tem A, J e JK, tipo vetor A, 3, 4, 0, e pro vetor B, 2, menos 1 e 0, certo? Uhum. Daí tu resolve isso aqui por método que tu achar mais apropriado. Eu gosto desse aqui, ó, em que eu pego mini matrizinhas. Esse que eu aprendi. Só que o que que acontece, né? Tu vai ter umas bem simples aqui que vai ser zero. Sim. E o legal é isso, porque quando tu tem um vetor como esse, vetores como esse, que não tem componente Z, tu pode ter certeza que, A componente vai dar em Z, né? exato, vai ser ortogonal. E por que é sempre menos J? Por causa da regra da mão direita. Sim. Então vai dar zero, zero. E eu já fiz uma matriz dessa 4x4 e daí ficava tipo uma quinta letra ali, sei lá, L, Uhum. menos L. Vai sempre alternando, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Na verdade, isso tem um motivo mais profundo, porque o produto vetorial ele te dá um pseudo-vetor. O pseudo-vetor ele é sempre antissimétrico. Então, nos vetores antissimétricos, tem sempre mais, menos, mais, menos, mais, menos. É o padrão Uhum. de vetores antissimétricos. Então, aqui vai ficar menos 3, menos 8. Pronto. Esse é o vetor. Daí fica aqui menos 11. Beleza? Uhum. Então tá. Esse pra ti é tranquilo. Calcular módulo de vetor, tu sabe? Era modo de um vezes o modo de outro vezes o seno de θ, né? Não, 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 não. Módulo de um Ou- vetor que tu já tem as coordenadas. Raiz de cada componente ao quadrado, né? Isso. A soma, né? Isso. Sim, isso. O ângulo entre os vetores D e E é escalar, beleza. Acredito que tu saiba tudo. Como tu provaria essa E aqui? Com um triângulo retângulo. Não. Não, fala que seno de 90, né? O θ é igual a 90. Não. Pera. Mas é verdade, o ângulo entre os dois vetores é 90. Mas como é que você provaria isso? Essa é a pergunta. Com o produto escalar. Isso, se o produto escalar dá zero, é porque eles são ortogonais. Sim. Muito bem. Vamos para a próxima. Rapaz, o cara pega os piores problemas do rally. Meu, esse problema aqui dessa pedra que sempre me assustou. Mas esse eu sei fazer. Deixa eu salvar aqui. Parabéns por estar focando tanto aí, velho. Porque realmente, Claro. o cara não é da física e foca tanto nessas coisas. Parabéns. Tá, vamos dar uma lida aqui. Vamos lá.
O corpo da figura pode girar em torno de um eixo perpendicular ao papel, passando por o perpendicular, então, tipo, tá apontando para nós, assim, ou para dentro da folha. Está submetido a duas forças, como mostra na figura. Se R, tanto para as forças, ângulos, qual o vetor torque resultante em relação ao eixo O? Suponha que o versor I seja horizontal para a direita e V vertical para cima. Então aí, probleminhazinho, né? Probleminhazinho aqui que vai ter que levar em conta o torque. Então tem aquela velha ângulo externo, né? Qual que é o ângulo externo aqui, os dois vetores? Θ1 e θ2. Então o que tem aqui? Se ele está dizendo que está parado, isso aqui não. Não. Pode girar. Então eu não sei, né? O somatório dos torques é igual aí alfa. Pode estar girando. Certo? Certo. Então, deixa eu só abrir uma coisa aqui para fazer com mais precisão esse problema. Qual que é o problema do Halliday mesmo? Exercício 45, página 279. Capítulo 10, né? Quarenta e cinco, né? Vamos lá, então. Nada que não resolva. O solucionário não resolva. Consideramos positivo um torque que tende a produzir uma rotação no sentido anti-horário. Isso é um fato. Né? Então, claro, vai depender das intensidades dessas forças. Né? Tem como se a gente saber se está girando para a esquerda ou para a direita. Mas, a princípio, aqui nós temos uma força maior para a direita, que é F2, que ele diz o valor aqui, 4,9 newtons. E negativo, tá, isso aqui eu já conversei contigo. Nesse caso, o torque positivo de módulo R1F1 é esse aqui, que ele está fazendo girar no sentido anti-horário, né? Pensa, tipo, tá puxando ele no sentido anti-horário, tá vendo? Tu ia fazer, imagina tu dando um puxão aqui, tu ia fazer ele girar assim, ó, né? Então, por isso que esse ajuda no anti-horário e esse no horário. Por mais que essa pedra seja meio esquisita, né? Seria melhor se a gente pensasse num disco para imaginar esse tipo de coisa acontecer. Beleza. Positivo RF1 seno θ 1. Eu estava pensando nisso, né? E o ângulo, a gente sempre tem que pegar o ângulo externo nesses produtos, nesses problemas de torque, tá? Nunca o ângulo exato entre os dois vetores. É sempre o ângulo externo a eles. No caso, o ângulo exato, 90 menos o ângulo exato. Ou 180, 180 menos o ângulo exato. Ok? Que seria um θ2. Esse ângulo aqui é sempre 180, né? Então, o ângulo externo, que é o que entra no produto vetorial, é sempre 180 menos o ângulo que tinha entre os dois vetores. Por isso que a gente usa a seno. Nesse caso, torque positivo, torque negativo R2, torque resultante, portanto, isso aqui. Tranquilo, bem tranquilo. Esse formato estava me incomodando. Mas é basicamente isso, tá? Então, quando tiver um probleminha simples desse, só aplica os torques e pronto. Beleza? Tá bom. Aqui ele está pedindo módulo mesmo, então não precisa nem se preocupar com direção e sentido. Vamos pro próximo.
Tá, próximo. Nossa senhora. Isso aqui não é livro de física, não. Esse Beer Johnson é livro de mecânica, sei lá. Meu Deus. Não sei o que é isso, cara. Vou pegar o outro. Nossa, velho. Vamos só tentar começar esse problema aqui. Meu Deus do céu. Carro de 1.000 quilos. Está parado em uma rampa. De inclinação 20 graus. A distância entre os eixos das rodas é 1,4. Considerando que o raio das rodas é 30 centímetros, qual é o torque que a força de atrito causa em cada uma das rodas traseiras? Tá. Bem, o carro está indo para frente, né? O que está acontecendo? Está indo para frente, então o torque a força de atrito é para trás. Certo? Uhum. Tá. O torque aqui, que a FAT aplica, é tranquilo. Porque vai ser simplesmente a FAT vezes o raio. Só que qual é a FAT? Essa é a pergunta. Qual que é a força de atrito? Uhum. Causa em cada uma das rodas traseiras. Tem duas rodas traseiras. Meu Deus. Tá. A FAT é sempre a normal vezes o coeficiente de atrito. E a normal aqui é a normal do carro. Certo? Uhum. Então, nós temos o peso do carro, o normal do carro, e o que segura é simplesmente a PY. Então, PY é igual ao normal, como sempre. PY é P cosseno θ. E o peso do carro, 1.000 quilos vezes 9,8. 1.000 vezes 9,8, que é a gravidade, vezes o cosseno do ângulo, que é 20. Igual a normal. Então, a normal vai ser igual a... Não sei, vamos ver. 0,93 vezes 9.800. Meu Deus. Tá complicado hoje. Tem um computador. 9.600. Tá normal 9.600. Logo a FAT é 9.600 vezes o coeficiente de atrito. Ele diz qual é o coeficiente de atrito aqui? Não. Como encontrar o coeficiente de atrito? Só se ele não quer que a gente mande a FAT dessa forma. E aí, alguma ideia? Acho, não sei, talvez pela resultante Da resultante do quê com o quê? das forças, tipo, usar como FAT como uma força inteira, assim, sem decompor.
força inteira. Tá, peraí. O carro ele tá indo para frente ou ele tá indo para trás? Isso muda. Suponha que ele esteja com os freios acionados apenas nas rodas traseiras. Ah, tá. Ele tá indo para, ele tá querendo descer. Ele não tá querendo subir. Uhum. Então a FAT não tá apontando para cá. A FAT está apontando para cá. Então, no caso, a FAT ela é igual a PX. Então, em vez de ser... Então, a gente não precisa fazer pela normal, entendeu? Uhum. FAT é igual a PX. Então, é 1000 vezes 9,8 vezes o seno de 20. $3.350. Aqui é 3.350. Viu? Uhum. Daí, se a FAT é 3.350, o torque que ela causa, 3.350 vezes o raio do pneu, que é 30 centímetros. Viu? Qual que foi o detalhe aqui? Tem que tomar cuidado com o que está acontecendo no problema. Eu pensei que ele estava indo para cima. Daí não, ela não seria simplesmente igual a PX, sacou? Uhum. Então tem que tomar cuidado com esses detalhes aí. Vamos ver o que pede a B. As três equações do equilíbrio do carro no sistema de coordenadas normal, tangente, em função das forças. Tá, três equações de equilíbrio. No caso, x e y, o novo x e o novo y. Né? E a terceira seria o torque. Tá? Então, qual que é a N, chama de ND e NT? ND é a normal, sei lá por que usou isso, né? Mas a questão é o seguinte, no eixo Y é N igual a PY, no eixo X, FAT igual a PX, certo? E o de rotação, ele está dizendo aqui, ó, adote como eixo de rotação ponto de contato da roda traseira para o chão. Então, o que tu tem de força aqui? Né? Todas as forças causam alguma rotação aqui, que é a peso, a normal, a FAT e a PX, sempre levando em conta a rotação no sentido anti-horário, né? Tipo, a normal está ajudando no horário, ela é negativa. O peso no anti-horário, certo? Uhum. A FAT, mesmo princípio, anti-horário e a PX horário. Daí multiplicando sempre pela distância até a alavanca aqui, certo? Uhum. Então, por exemplo, a N seria essa distancinha aqui, 0,6 aqui, ó. A N é 0,6, o P também é 0,6, entendeu? Uhum. E é isso. Cara, desculpa qualquer coisa aí, foi o máximo que eu pude te ajudar, tá? Pesadão com os exercícios. Não, relaxa. Você podia só mandar Mandar o... tudo que a gente fez. os- Vou Ah, mandar tá bom. agora. Foram 9 questões, meu Deus. Tá tudo indo aí. Beleza, meu velho? Sim. E você teria os slides, Ah, aqueles sim, do vou mandar começo? os slides. Não sei, não. Aquele slide era o 12, né? Pra confirmar. Não, é o 11.
Vou te mandar todos aqui. Do 11 para frente. Isso. Todos que eu vou te mandar tem a ver com votação, mas o 11 é o que eu te passei, tá? Uhum. Então tá, velho. Precisar de qualquer coisa, tamo aí. Valeu. Valeu. Boa noite.